Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. Eu me chamo Ronaldo Marinho, sou advogado e hoje eu pretendo me debruçar sobre a aposentadoria por idade rural, que é o benefício previdenciário que deve ser concedido àquelas pessoas que são consideradas segurados especiais para a Previdência Social. Pois bem, para ter direito à concessão do benefício de aposentadoria por idade rural, será necessário comprovar, já no ato do protocolo do requerimento administrativo junto ao INSS, alguns requisitos que são exigidos por lei, dentre os quais será necessário comprovar uma idade mínima de 60 anos para o homem e 55 anos para a mulher. Além do requisito da idade, a lei também exige que seja comprovada a qualidade de segurado especial rural através de documentos e que o exercício dessa atividade no campo tenha se desenvolvido por um período mínimo de 180 meses, ou seja, no ato do protocolo do requerimento, será necessário comprovar que vem desenvolvendo a atividade no campo por pelo menos 15 anos. E conforme eu já afirmei aqui anteriormente, segurado especial rural é a pessoa física que desenvolve atividade no campo individualmente ou em regime de economia familiar, seja essa pessoa proprietária ou não das terras, porque você também pode desenvolver, produzir no campo através de contrato de comodato, de parceria, de arrendamento rural. Então, será necessário comprovar esses requisitos no ato do protocolo do requerimento para ter direito à concessão do benefício. Para ser considerado segurado especial rural, é preciso que você comprove, através de documentos, o efetivo exercício da atividade no campo, seja na qualidade de proprietário da terra, seja na condição de posseiro, de assentado, assim como também você pode comprovar o exercício da atividade rural através da celebração de contratos com o proprietário. Você não é dono de uma terra, você não é proprietário de uma propriedade rural, mas você pode muito bem desenvolver a atividade rural através da celebração de contrato com o dono da terra, com o proprietário. Você pode celebrar contrato de arrendamento rural, contrato de meação, contrato de parceria, contrato de comodato, que é o mais comum ser utilizado. Geralmente a maioria das pessoas que desenvolvem a atividade do campo na propriedade de outros, celebra um contrato de comodato rural. Então não deixa de celebrar esse contrato, tá certo? Não deixa de celebrar o contrato de comodato rural com o proprietário da terra. Depois de celebrado, de assinado o contrato, vai no cartório de títulos e reconhece a assinatura das partes e registra esse contrato. Se você não tem condições de realizar o registro, de fazer o registro no cartório de notas, então o que é que você faz? Você, no mínimo, você reconhece firma das partes, reconhece a assinatura do proprietário e a assinatura do comodatário, que é aquele que trabalha na propriedade através da celebração de contrato de comodato. Então é imprescindível essas observações para que você mantenha a sua qualidade de segurado junto à Previdência Social. Além dessas pessoas que eu acabei de mencionar, a lei também considera como segurado especial da Previdência Social o seringueiro, o carvoeiro, o garimpeiro. O garimpeiro ele não constava no rol dos segurados especiais, mas a partir da emenda constitucional 103 de 2019, ele passou a ser considerado segurado especial da Previdência Social e desde que comprove o efetivo exercício da função de garimpo, de garimpeiro, ele pode requerer a concessão também da aposentadoria por idade rural. Além dessas pessoas, a lei também considera como segurado especial o pescador e o índio. Para tanto, esse índio ele precisa se encontrar devidamente registrado na FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. E além do mais, a lei também considera como segurado especial rural o esposo ou a esposa daquele que produz no campo, seja na qualidade de proprietário ou de arrendatário, de comodatário. Para tanto, você tem que comprovar através da certidão de casamento. Além do esposo e da esposa, a lei também considera como segurado o filho maior de 16 anos. E aqui eu gostaria de abrir um espaço para fazer uma observação.
Apesar da lei somente considerar o filho a partir dos 16 anos como segurado especial rural, para fins de requerimento junto ao INSS, é bom frisar, é bom informar que a jurisprudência dos tribunais, ou seja, o entendimento dos tribunais superiores, vem entendendo, isso já há bastante tempo, que o filho maior de 12 anos ele tem que ser considerado como segurado especial rural para todos os fins legais. Para comprovar a qualidade de segurado especial rural, no ato do protocolo do requerimento administrativo no site do INSS, você vai ter que juntar cópia da seguinte documentação. Além da documentação pessoal, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, cópia da carteira de trabalho e previdência social, da certidão de casamento para aqueles que são casados, certidão de nascimento ou declaração de união estável feita em cartório por aqueles que convivem em união estável. Então, além dessa documentação pessoal, você terá que juntar obrigatoriamente. Eu mencionei obrigatoriamente porque essa lista de documentos que eu irei mencionar a partir de agora, ela consta em rol taxativo obrigatório nos artigos 106 da Lei 8.213 de 91, assim como também no artigo 116 da Instrução Normativa 128 de 2019 do próprio INSS. Então, além dessa documentação pessoal que eu mencionei, você terá que juntar no ato do protocolo do requerimento cópia dos seguintes documentos: escritura da propriedade rural para aquele que é proprietário ou desenvolve atividade no campo através de contrato, de parceria, de comodato, de meação, cadastro no INCRA. É indispensável também que você junte cópia da inscrição da propriedade no INCRA. O cadastro daquela propriedade no INCRA é indispensável. Contrato de comodato, de arrendamento, de meação ou de parceria para aqueles que desenvolvem atividade na condição de contratantes e não de proprietário. Declaração de aptidão ao PRONAF. O que é a declaração de aptidão ao PRONAF? É a DAP, Então, é necessário que você junte cópia da DAP para comprovar o efetivo exercício da atividade no campo nos anos anteriores. Eu menciono anteriormente porque a DAP ela não mais está sendo emitida. A DAP ela foi substituída. Então, se você tem uma DAP que ela venceu, que é a data que está com a data de validade já ultrapassada, você tem que procurar imediatamente para fins de manter a sua qualidade de segurado especial rural. Através de documentos, você precisa manter também a sua documentação atualizada perante os órgãos públicos. Então, se você tem uma DAP e essa DAP está com a data de validade já ultrapassada, você tem que procurar o mesmo órgão público que emitiu a DAP para solicitar agora a emissão do Cadastro Nacional na Agricultura Familiar, que é a CAF. Então, a DAP ela foi emitida apenas até o dia 30 de outubro de 2022. A partir dessa data, ou seja, a partir de 1º de novembro de 2022, agora está sendo emitido o Cadastro na Agricultura Familiar, o CAF. Então, você tem que imediatamente procurar o órgão público para emitir a sua CAF se você está com a sua DAP já vencida. Além desses documentos, você também pode juntar blocos de notas. O que é bloco de nota? Anotações que você tem em cadernetas, em blocos de notas, notas fiscais da aquisição de equipamentos agropecuários como enxadas, maquinários e etc. A própria anotação da produção de leite, aquele leite que você escoa, que você produz diariamente, que vende, entrega para um adquirente, um comprador da zona urbana. Então, toda essa documentação, esses rabiscos, essas anotações que você possui em blocos de notas também é indispensável que você junte no ato do protocolo do requerimento. Uma outra coisa que você pode juntar também, desde que você exerça a posse daquela propriedade, desde que você desenvolva a agricultura naquela propriedade na condição de assentado, se você desenvolve a atividade naquela propriedade na condição de assentado, você precisa juntar uma cópia da licença do INCRA ou da permissão ou de outorga do INCRA, caso você ainda esteja em processo de aquisição daquela propriedade,
através de procedimento de desapropriação para fins de reforma agrária, né? Agora, se você já está assentado, você tem que juntar cópia da ocupação, né? Que esse documento ele deve ser fornecido pelo INCRA, né? Então você procura o órgão público que representa o INCRA na sua cidade, no seu município, para fins de aquisição desse documento também, né? Além do mais, a partir de 1º de janeiro de 2023, a lei passou a exigir obrigatoriamente, né? A lei passou a exigir que você tenha que fazer o seu cadastro no CNIS. O que é o CNIS? O CNIS é um cadastro, como o próprio nome já diz, CNIS, CNIS, é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Então, a partir de 1º de janeiro de 2023, né, até essa data, né, você comprovava o exercício da atividade rural através desses documentos que eu já mencionei, através da DAP, né, através da CAF, né, que é o cadastro na agricultura, a declaração, a comprovação do cadastro na agricultura familiar, né, mas a partir de 1º de janeiro de 2023, a lei passou a exigir que você tem que fazer o cadastro no CNIS, né, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, para que posteriormente você possa ter reconhecido a sua qualidade de produtor rural. Pois bem, uma pergunta que não pode silenciar e que geralmente ela é formulada pelos segurados, pelas pessoas que desenvolvem a atividade no campo, é se a filiação ao sindicato rural é obrigatória. Eu sou obrigado, você é obrigado a ser filiado ao sindicato rural para ser considerado segurado especial da Previdência Social? Obrigatoriamente eu tenho que ser inscrito naquele sindicato da minha cidade, do meu município, no sindicato rural? Eu tenho que pagar aquela contribuição mensal para ser considerado segurado especial rural? A resposta é negativa, né? A filiação ao sindicato rural, ela nunca foi obrigatória, tá certo? Ela nunca foi obrigatória, né? A documentação que era fornecida, as declarações como filiado ao sindicato, aquela carteirinha que era emitida para o filiado, para o filiado daquela entidade sindical, era um documento importante, né? Porque também servia, além desses documentos que eu mencionei, né? E de outros que você também pode colecionar no ato do protocolo do requerimento, né? Para enriquecer mais o seu pedido administrativo, né? Para enriquecer mais o seu processo administrativo, ou seja, o servidor do INSS, encarregado pela análise do seu benefício, ele precisa que você produza provas, né, de que efetivamente você produz no campo, que você sobrevive da agricultura familiar, né? E isso é feito através de documentos. Então, a documentação que era fornecida pelo sindicato, a declaração de sindicalizado e a carteirinha do sindicato, era também um documento importante, não deixa de ser, porque vai servir, ele vai somar, né? A filiação ao sindicato, a declaração sindical, ela vai servir, ela vai somar, né? Para enriquecer aquela documentação para fins de comprovação da atividade rural. Mas a filiação, ela nunca foi obrigatória, tá? Você não está obrigado, isso está previsto na Constituição Federal, você não está obrigado a associar-se ou permanecer associado a qualquer associação, tá? Então, é uma filiação voluntária que você faz se você quiser, e o fato de não estar filiado àquela entidade sindical jamais poderá retirar-lhe o direito de ver reconhecida a sua qualidade de produtor rural. Então, dando continuidade, né, a partir de 2019, a medida provisória 871 de 2019, que foi convertida na Lei 13.846, também do ano de 2019, ela passou a exigir que no ato do protocolo do requerimento, né, a lei passou a exigir que o segurado especial rural, ele tem que preencher um documento eletrônico, isso no site da Previdência Social, que é denominado de autodeclaração rural. Tá? Então, essa autodeclaração, ela passou a ser obrigatória por força da medida provisória 871, né?
convertida posteriormente na Lei 13.846, ambas de 2019, conforme eu já mencionei. Então, no ato do protocolo do requerimento, no ato do protocolo do requerimento, o requerente ele vai ter que preencher essa autodeclaração. Se essa declaração não for preenchida no auto do requerimento, ele terá um prazo de 30 dias para preencher. Entretanto, enquanto você não preenche essa autodeclaração, aquela análise do seu benefício ali vai ficar com essa pendência. Vai ficar com essa pendência enquanto você não cumprir essa exigência da lei, o seu benefício não será analisado administrativo, ou seja, a sua aposentadoria não será deferida enquanto você não preencher a autodeclaração rural, seja no ato do protocolo do requerimento administrativo, no site, ou no prazo máximo de 30 dias. Conforme demonstrado, o preenchimento da autodeclaração passou a ser obrigatório por força da medida provisória 871 de 2019, E, aliás, a autodeclaração, hoje, ela é considerada o principal meio de comprovação, a principal forma de comprovação da qualidade de segurado especial rural. A autodeclaração rural, ela recebe esse nome de autodeclaração, por quê? Porque o preenchimento ele é automático, ele é realizado no site do INSS, no ato do protocolo do requerimento administrativo, e as informações elas são inseridas pelo próprio requerente, ou seja, você autodeclara para o sistema do INSS as informações que ele vai precisar. Então, a autodeclaração rural, ela veio para substituir a antiga entrevista rural. Eu não sei se alguém consegue lembrar, mas antigamente, ou seja, antes do implemento dessas modificações na lei, o segurado rural, o produtor rural, o agricultor, quando ele chegava no momento de requerer a sua aposentadoria por idade rural, ele se dirigia pessoalmente, munido de toda a documentação, a um posto de atendimento do INSS, e lá naquele momento ele fazia, no ato do atendimento, ele fazia o protocolo do requerimento, e aquele servidor do INSS encarregado pelo recebimento daquela documentação, daquele protocolo de requerimento, ele já fazia uma entrevista com o requerente, com o segurado, nós chamávamos de entrevista rural. Então essa entrevista rural, ela não existe mais porque o atendimento do INSS hoje ele não é mais pessoal, ele não se dá mais de forma presencial. Praticamente, a maioria dos benefícios que são requeridos junto à Previdência Social hoje, eles devem ser formulados através do telefone pelo número 135 da Previdência Social ou diretamente no site meuinss.gov.br. Eis a razão pela qual esse documento que eu estou mencionando nesse exato momento, ele recebeu o nome de autodeclaração. Entretanto, no ato do preenchimento da autodeclaração, é fundamental que o segurado, que o produtor rural, que o homem do campo, ele preste muito atenção, ele tome bastante cuidado com o que ele vai informar dentro daquela autodeclaração. Por quê? Uma vez informada, uma vez inseridas essas informações no sistema da Previdência Social, ele não poderá mais modificar, salvo por determinação judicial. Só se ele entrar com ação perante a Justiça, pedindo ao juiz, através da comprovação nesse processo judicial, através de documentos, ele comprova que cometeu um equívoco no ato do preenchimento da autodeclaração, mas isso vai dar um trabalho enorme, você vai ter que entrar com ação na Justiça para o juiz ordenar, obrigar o INSS a fazer uma modificação naquela informação que foi inserida automaticamente, de livre e espontânea vontade pelo próprio segurado. Então, no ato do preenchimento da autodeclaração, o segurado ele tem que tomar bastante cuidado com o que ele vai inserir de informação ali. De modo especial, ele tem que tomar cuidado com relação às informações relacionadas aos períodos, aos tempos, ao período em que ele exerceu a atividade no campo, ao tamanho da propriedade que ele é dono, como proprietário, do tamanho da propriedade que ele tem registrada no cartório do registro imobiliário, do tamanho
do tamanho da propriedade que ele desenvolve aquela atividade rural ali na qualidade de arrendatário ou de comodatário. Então, assim, eu diria até que é muito perigoso, né, para qualquer segurado rural preencher sozinho, né, sem a ajuda de um profissional qualificado, né, para preencher essa autodeclaração, porque ele poderá ter o seu benefício previdenciário indeferido em decorrência de alguma informação inserida, né, no sistema. Por quê? Porque essa autodeclaração, essas informações, elas são inseridas no sistema do INSS, o que eu chamo de robô da Previdência Social. Então, esse robô, esse sistema, o que é que ele vai fazer? De posse dessas informações, ele vai fazer imediatamente e automaticamente um cruzamento com outros sistemas do governo, né? Então, se em outra plataforma, em outro aplicativo, em outro sistema do governo, você havia inserido informação que contraria aquela informação que você acabou inserindo na autodeclaração, no ato do requerimento, isso é perigoso, porque você pode se submeter a problemas. Você pode, inclusive, ter o seu benefício previdenciário indeferido por conta dessas questões no momento do cruzamento dos dados. Pois bem, com relação ao valor do benefício, como se trata de um benefício previdenciário concedido àquelas pessoas que produzem no campo e, via de regra, nunca contribuíram para os cofres da Previdência Social, o valor do benefício da aposentadoria por idade rural, ele será concedido de um salário mínimo. E para requerer a aposentadoria por idade rural, basta apenas entrar em contato pelo telefone através do número 135 da Previdência Social ou fazer o protocolo do requerimento administrativo online diretamente no site da Previdência Social através do meu inss.gov.br. Entretanto, é bom ressaltar, é importante fazer a seguinte observação. No ato do protocolo desse requerimento, o segurado ele tem que juntar cópia de toda a documentação que já mencionei nesse vídeo, assim como tem que tomar bastante cuidado com as informações que ele vai inserir na autodeclaração, porque isso pode complicar a sua vida para sempre, inclusive pode culminar no indeferimento da aposentadoria, né? Porque a autodeclaração rural, conforme eu já disse, ela passou a ser obrigatória por força da medida provisória 871 de 2019. E é considerada hoje a autodeclaração rural como a principal forma, o principal meio de comprovação da qualidade de segurado especial rural. Então, a depender da informação que você vai inserir na autodeclaração, você poderá ter o seu benefício de aposentadoria indeferido, negado, como muitas pessoas costumam mencionar. O meu benefício previdenciário foi negado pelo INSS. Então, para evitar que esse problema aconteça, tem que tomar bastante cuidado no preenchimento da autodeclaração rural. Mesmo assim, se por acaso, uma vez formulado o requerimento administrativo, juntado todos os documentos exigidos e preenchida a autodeclaração, se por acaso o seu benefício for indeferido, só resta ao segurado constituir um advogado previdenciarista de sua confiança, né, e entregar uma procuração para que ele ingresse com ação judicial, para que ele bata as portas do Poder Judiciário, para que ele judicialize a questão, né, postulando através dessa ação a concessão do seu benefício e através de uma sentença, uma vez comprovados os requisitos, né, aqueles requisitos que foram mencionados no início do vídeo, como a idade de 60 anos para o homem, 55 anos para a mulher, um tempo mínimo de 180 meses de contribuição ou de comprovação de efetivo exercício da atividade campesiana. Então, uma vez comprovada a qualidade de segurado especial rural, certamente o juiz irá proferir uma sentença condenando o INSS na implantação do benefício de aposentadoria por idade rural. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Por hoje é só. Se você gostou do vídeo de hoje, não deixa de curtir e compartilhar com aquelas pessoas que você acredita que também precisam dessas informações. Não deixa de se inscrever no nosso canal se você ainda não se inscreveu e ativar o sininho, porque semanalmente estaremos publicando
muito conteúdo relevante, muita informação relevante sobre o direito previdenciário, sobre a qualidade do segurado especial rural, sobre o direito do trabalho. Aproveita também para comentar nossos vídeos, né? Você pode também sugerir temas para futuras informações, para futuros vídeos, né? Então o espaço fica aberto, foi uma satisfação e até a próxima.